Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você, torcedor e torcedora do Palmeiras, especialmente. Falamos neste vídeo sobre a situação do Lucas Lima, né? Flagrado aí numa balada clandestina pela Mancha Verde, por torcedores ligados à Mancha Verde. Uma situação que nos faz pensar uma série de coisas sobre o mundo do futebol, sobre o privilégio que alguns jogadores, algumas pessoas têm em se tornar jogadores de futebol de um clube como o Palmeiras. E a incapacidade dessas pessoas, no caso desses jogadores, de expressar, gente, o real agradecimento em função de ter um privilégio de vestir, de poder vestir a camisa de um clube como o Palmeiras. Lucas Lima é do tipo que nunca agradeceu dentro de campo pelo que joga. E também nunca agradeceu dentro de campo pela disposição. Ele pode até, por exemplo, não conseguir jogar bem no Palmeiras. Mas o fato é que ele também, raramente, ele demonstra disposição de fazer alguma coisa de diferente, de fazer alguma coisa de novo. E nesse sentido, ele não demonstra em nenhum momento agradecimento por vestir a camisa do Palmeiras. Serve de lição para os dirigentes do Verdão também em relação a esse tipo de contrato de longo prazo, de 5 anos, feito com alguns jogadores de futebol, que podem levar esses atletas a ficarem realmente acomodados no clube. Não é todo mundo que vai ser um Lucas Lima, evidentemente, mas alguns serão Lucas Limas da vida. Então é necessário repensar também esse tipo de contrato. Quando esse jogador foi contratado junto ao Santos, ele já não apresentava no Santos um futebol tão interessante. Ele vinha aí de algumas frustrações, né? Ele foi anunciado, fora anunciado, inclusive como Barcelona, Havia especulação de que o Lucas Lima seria jogador do Barcelona à época, não foi para o Barcelona. E aí o futebol do Lucas Lima não funcionava, gente? Não estava jogando, não estava legal no Santos. Na ocasião, inclusive, quando ele sai do Santos, não foi pouco, não foram poucos os torcedores santistas que comemoraram aquilo, comemoraram a saída dele, porque ele já estava sendo bem mais um problema do que uma solução. Foi esse jogador que o Palmeiras contratou, pagando uma fortuna para o Peixe e pagando um salário enorme, gigantesco para esse profissional aí que dá exemplos a não ser seguido, É um exemplo de profissional a não ser seguido. E aí, esse cara passou a viver no Palmeiras uma vida maravilhosa, uma vida de rei, em que ele não precisa fazer absolutamente nada, ele não precisa fazer esforço nenhum para ganhar muito bem, para receber muito bem. Se dá o luxo de ir para o banco de reservas e poder lá ficar desconcentrado, nem um pouco focado no jogo, nem um pouco preocupado em entrar na partida, não tem problema, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. E muitas vezes as pessoas pensam, por que esse cara é tão morto dentro de campo? De onde vem essa indisposição toda? Esse cara tem algum problema? Porque não é possível, ele não tem vontade mesmo de jogar. Está mais ou menos explicado que toda a vontade, a disposição dele, ele acaba gastando mesmo nas noites, como a gente percebe aí, nas noites, o pior, clandestinas, de baladas clandestinas e assim por diante, Enfim. O cara faz o que ele quiser na folga dele, evidentemente, ele é livre, mas o problema, gente, deste momento é que é um momento diferente. E quando o cara vai para um evento desse, ele coloca problema para o seu clube, para a sua equipe, para os seus colegas de time também. E o mais importante que poucas pessoas falam, ele coloca em perigo a vida de funcionários do clube. O Palmeiras já teve 2 funcionários que foram vitimados pela Covid. E esses funcionários, pouca gente pensa neles, mas eles acabam também correndo risco de vida por uma pessoa completamente irresponsável, que é um privilegiado. Para vocês terem uma ideia, os jogadores do Palmeiras, assim como os jogadores que fazem parte aí das competições da Conmebol, eles vão receber, já receberam, no caso do Palmeiras, já receberam uma primeira dose aí da vacina da Conmebol, foram ao Paraguai para receber uma dose da vacina. Receberão uma segunda dose brevemente da vacina contra a Covid, um pouco antes do jogo contra a Católica. Então, até nisso, esses jogadores eles são privilegiados. Até nisso, uma pessoa como o Lucas Lima é um privilegiado. É aquele funcionáriozinho lá do clube, que está lá há 20 anos ali no clube, às vezes com um salário bem mínimo mesmo. Um jogador com essa atitude, ele pode levar esse problema, pode colocar em perigo a vida desse funcionário também. E o Lucas Lima se preocupa com isso? Não se preocupa com isso. Ele não tá nem aí. Ele pediu ali, quando os torcedores estavam ali questionando, ele falou, eu errei, perdão.
Então, sim, toda pessoa merece ser perdoada quando erra, evidentemente. Mas o problema nesse caso é que não estamos tratando com uma criança que não sabe o que está acontecendo. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo e sabemos também que aquele pedido de perdão dele não é real, não faz parte não faz parte realmente das emoções dele, da intenção dele. Ele pediu perdão ali porque ele queria ficar bem com a galera, queria inclusive não ser agredido. Qualquer coisa que ele falasse a mais, ele poderia realmente ser agredido ali pelos torcedores, né? E então ele faz um pedido de perdão ali que a gente sabe que não é verdadeiro, porque não é uma criança, é um irresponsável. Um jogador que dá exemplos aí do que não deve ser seguido por outros atletas de futebol profissional. E aí é uma coisa que é preciso também ponderar em relação a esse acontecimento, né? Muito se critica a torcida organizada, né? Muito se critica as torcidas organizadas. E nesse caso, eu acho que a torcida organizada do Palmeiras merece, inclusive, o nosso aplauso. Sim. Porque imagine você que está aí na sua casa, que você acompanha, torce para o Palmeiras, acompanha esse jogador, está frustrado com esse jogador, está realmente revoltado com o que esse jogador não tem feito para a equipe, né, com aquele jogo em que ele entrou e que a bola chegou no pé dele e ficou dormindo em campo, tomaram a bola dele, não fez absolutamente nada. Aquele jogador que quando a câmera o pegou ali né, focou no rosto dele lá no banco de reserva, estava olhando para o outro lado, não estava nem aí para o jogo. Imagina você, torcedor, que está bastante revoltado em relação a isso. E se é você, por exemplo, que se depara com a situação daquela, do Lucas Lima. Muitos de vocês talvez não tivessem equilíbrio. E muito provavelmente, alguns de vocês talvez não tivessem equilíbrio e poderiam agredir fisicamente o Lucas Lima. Não é correto. Evidentemente não é correto. Está muito longe disso. Se você está em grupo, o que acontece é que quando a pessoa está em grupo, em geral, ela é muito mais motivada, né, a agredir ainda uma pessoa numa situação dessa. E não houve agressão física. Não houve agressão física. Os caras fizeram a obrigação deles, claro, Josa. E não agredir fisicamente o cara. É evidente. É evidente. Mas eu tô falando também do equilíbrio que levou os caras a não perder, né? A não perder o controle naquela situação e partir para agressão física. Porque quando você olha pra cara do Lucas Lima, gente, fala aí. Quando você olha pra cara do Lucas Lima, quando você olha pra cara dele e pensa no que ele não faz pelo Palmeiras. Aí você se depara com ele na balada. Fala aí. Né? Olhando aquela cara dele ali. Pense nos caras que estão ali do lado dele. Na raiva daqueles torcedores. Pense na raiva dos torcedores. Né? E aí considere depois o equilíbrio que eles tiveram para não agredir o Lucas Lima. Não é pouca coisa. E parabéns também à torcida organizada do Palmeiras por provavelmente livrar o Palmeiras de um problema que a direção do Verdão não teve competência para livrar o clube. Não teve competência, porque o Lucas Lima já era para estar fora do Palmeiras há muito tempo. Quando termina a temporada, era para que os caras dessem um jeito de se livrar do Lucas Lima. Mas é difícil, o cara tem um contrato, não sei o que. Eles são profissionais para isso, minha gente. Eu não sou profissional para isso. Eu não trabalho no Palmeiras para arrumar uma solução para isso. Você não trabalha no Palmeiras para arrumar uma solução para isso. Eles são competentes para isso. Eles ganham muito bem para resolver um problema desse. Precisa dar um jeito. Né? Chamar o cara, falar sobre o contrato, tá? Enfim, dá pra dar um jeito. O problema é essa mudorra, esse sono, né, que de repente tomou conta dos dirigentes do Palmeiras aí, né, que aparentemente parece que estão muito preocupados também aí com, de repente, com o novo processo eleitoral, de repente parece que querem danificar o clube aí para já sabendo que não estarão na próxima gestão, enfim. Então, não sei o que está acontecendo com a direção do Palmeiras. É inexplicável. Os reforços que não chegaram, algumas decisões que precisavam ser tomadas que não foram tomadas. Né? Tem dois centroavantes que voltam, eles preferem aquele que em tese é o menos habilidoso e querem negociar o outro. E assim por diante, querem negociar os seus principais jogadores. Né? Enfim, não contrata ninguém, não toma atitude nenhuma. Então, em relação ao Lucas Lima, a torcida do Palmeiras acabou fazendo aí um favor, porque provavelmente esse cara não vai ter ambiente mais para ficar no Palmeiras. Né? É absurdo. É que ele tem ambiente. E se ele tiver um mínimo de dignidade, ele mesmo vai facilitar as coisas. Aí complica, porque a gente esperar dignidade do Lucas Lima é muito difícil. Mas se ele tiver um mínimo, inclusive, de preocupação, né, com a sua segurança, digamos assim, aí talvez ele possa até chegar à direção do Palmeiras e tentar facilitar as coisas ali. Porque
não dá para esperar gestos dignos de um cara que não tem dignidade realmente como profissional. Nenhuma dignidade, nunca teve no Palmeiras, não vamos esperar que ele tenha agora. É uma vergonha o que faz o Lucas Lima no Palmeiras, é uma vergonha que ele ainda esteja no Palmeiras e a direção do Verdão também é parte dessa vergonha. São também personagens, né, protagonistas desse cenário vergonhoso que é a presença do Lucas Lima vestindo a camisa do Palmeiras. Um cara extremamente privilegiado, sempre foi um grande privilegiado, nunca entregou para ser o privilegiado que é, para ter os privilégios que tem, nunca entregou o suficiente e que ainda está vestindo a camisa do Palmeiras para infelicidade de muitos torcedores. Felizmente a Mancha Verde conseguiu aí, provavelmente, ajudar o clube, eliminando do clube um pequeno tumor. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.